Olá a todos, nós estamos aqui num programa, mais um programa chamado Programa Parla Jovem. Esse programa é um programa criado pela Câmara Municipal de Pouso Alegre, juntamente com a Escola do Legislativo. Bom, você deve estar se perguntando, o que é a Escola do Legislativo? A Escola do Legislativo, ela funciona dentro da Câmara Municipal com duas finalidades. A primeira dela, instruir todos os funcionários da Câmara Municipal, assim também como seus comissionados. E também tem a função de instrução à sociedade. Por exemplo, nós temos aqui dentro da Escola do Legislativo a Câmara Mirim, a Câmara Jovem, o Parlamento Jovem e também a Câmara Universitária, sem também contar a Câmara do Idoso. Então você que é um cidadão pouso-alegrense ou também de alguma cidade vizinha e queira visitar a Câmara Municipal de Pouso Alegre, quer participar, quer se politizar cada vez mais, você está livre para vir e pedir para participar em qualquer uma destas câmaras que é feita dentro dessas câmaras escolares que são feitas dentro da Câmara Municipal de Pouso Alegre. E hoje, eu sou o Adriano Neném e nós estamos hoje aqui no nosso programa Parla Jovem entrevistando o Thiaguinho Reis. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Parla Jovem, tá, Thiaguinho? Agradeço de coração sua presença aqui no nosso programa. E, pessoal, este programa que nós estamos fazendo hoje é um programa muito simples, é um bate-papo sobre coisas muito básicas. Por exemplo, o que seria a nossa Constituição? Por que ela foi criada? Qual a finalidade dela? O Thiaguinho Reis vai nos trazer várias informações sobre esses assuntos determinados dentro do direito, uma vez que muitas vezes nós que somos leigos não temos esse conhecimento, que são coisas básicas, mas eles são muito importantes para o nosso dia a dia e também para a nossa vida como cidadãos, né, o Thiaguinho? O Thiaguinho, só para eu apresentá-lo, ele é procurador da Câmara Municipal de Pouso Alegre, né? Você trabalha aqui já há quantos anos, Thiaguinho, que você está aqui? Vão fazer 5 anos. 5 anos que você está aqui como concursado, né? Isso. Aliás, já fazem 5 anos, né? Fazem 5 anos. Em dezembro fizeram 5 anos. Ah, legal. E é importante porque, assim, vamos começar a nossa entrevista, então, explicando o que é ser um procurador. Porque às vezes a pergunta, tem o procurador do município, tem o procurador da Câmara, né? Uhum. E a gente às vezes fica, nossa, o que significa esse cargo? Como é que funciona? Qual a importância dessa função? Então acho que é interessante você explicar primeiramente o que é ser um procurador da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Perfeito. Bom, procurador tem o sentido de representante da pessoa jurídica, do órgão a que ele pertence. Por exemplo, temos procuradores de empresa que não necessariamente seja um advogado. Pode ser uma pessoa que o diretor da empresa vai lá, passa uma procuração e para alguém representar aquela empresa em determinada situação. No caso do direito, os procuradores são aqueles legitimados, são aquelas pessoas que são legitimadas para representar o órgão a que ele pertence, no caso aqui a Câmara Municipal, né? Representar a Câmara nos assuntos de interesse jurídico. Então, processos judiciais, determinados procedimentos judiciais também, ou então extrajudicial, mas sempre relacionado ao direito. Aí o procurador ele vai representar a Câmara Municipal nesses assuntos, né, na defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, mas sempre com esse intuito de resguardar os interesses da Câmara nos assuntos jurídicos aí, né? Então, no caso da Câmara, seria o presidente ou o representante maior da instituição, né? Ele que responde pela Câmara Municipal. Agora, nos assuntos jurídicos, há a figura do procurador, que assim como no município há o procurador-geral que representa o município nos assuntos relacionados ao direito, aqui na Câmara o procurador também representa a Câmara Municipal nos assuntos jurídicos. Sim, e assim, Thiaguinho, você representa o município tanto em questões externas, né, quando o município a Câmara Municipal tem que responder a algo, por exemplo, um projeto de lei criado pelos vereadores, assim também dentro da Câmara você tem funções, não é isso? Sim. Né, por exemplo, quando os vereadores vão criar um projeto de lei, né, e vai passar pelo jurídico, passa Sim. por você, para como se fosse analisar realmente se aquele projeto de lei realmente ele procede, né? Sim. Se ele realmente pode ser elaborado, pode ser, vamos dizer assim, dar continuidade a esse projeto, por conta da questão que muitas vezes os projetos têm irregularidades, né? Isso. Então, uma coisa importante é quais são
irregularidades que quando um vereador faz o projeto de lei pode vir a acontecer? Experiência pessoal sua aqui na Câmara, que aconteceu, alguma coisa assim. Certo, deixa eu só fazer alguns ajustes aqui na sua fala. Você me referiu como procurador do município. A gente tem que diferenciar também uma questão. Verdade, pessoal. O município é a pessoa jurídica, aqui o Pouso Alegre. A pessoa jurídica é representada lá pelo prefeito, né? O município é representado pelo prefeito e pela prefeitura. E a Câmara Municipal é um dos poderes do município. Então, o município é uma pessoa jurídica representada pelo prefeito e também, como eu disse, nos assuntos jurídicos, pelo procurador-geral. E o município é dividido em poder executivo, que é a prefeitura, e poder legislativo, que é aqui a Câmara Municipal. Então, a gente atua como representante do poder legislativo. Sim. Né? Então, o município... Comentei errado, pessoal, desculpa, tá? O Tiaguinho, ele é o procurador da Câmara Municipal de Pouso Alegre. É muito comum essa confusão. Né? Todo mundo... Não foi na hora de falar aqui, a gente tá conversando, na hora nem falei sem perceber que eu tinha falado, né? Aí, essa questão das funções internas também é assim que funciona, você está corretíssimo. Além dessa representação, que eu peguei mais o sentido mais importante, no sentido literal do procurador, né, que tem essa função de representante, mas, por lei, há alguns atos que são cometidos a análise jurídica dentro do órgão. Então, vou citar para você um que expressamente falado assim, ó, antes de ser publicado tem que passar pela análise jurídica do órgão. Licitações. Licitações, não há edital que possa ser publicado antes da análise jurídica para verificar a correção ali dos atos. Sim, entendi. Assim como após a licitação, antes de ser homologada a licitação, antes de ser firmado o contrato decorrente daquela licitação, deve haver também a análise jurídica. Então, tem esses atos que a lei expressamente exige que tenha análise jurídica. Aí entra também a figura do procurador. Desculpa eu te cortar, às vezes o público está nos ouvindo aqui e fala, nossa, mas o que é licitação? Toda hora aparece a palavra licitação. Então, assim, eu vou explicar de um jeito popular e aí o Tiaguinho depois me corrige e fala da forma jurídica aí. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Para a gente analisar a licitação, vamos imaginar assim, a Câmara Municipal precisa comprar computadores para ser instalado na Câmara, ok, Tiaguinho? Perfeito. Então, veja bem, para que esses computadores sejam comprados aqui, a Câmara Municipal não pode chegar lá e já comprar da primeira loja que ela vê. Ela vai ter que abrir um processo de licitação, ou seja, as empresas vão oferecer o seu serviço aqui na Câmara e, de acordo com todas as regras que vão ser colocadas, a empresa que tiver o preço mais barato, a maior qualidade, vai ser analisado vários quesitos, né, Tiaguinho? É a empresa que vai ganhar a licitação, não é isso? Perfeito. Então, uma licitação é dessa forma que funciona, né? Só pra gente explicar de jeito popular, e o Tiaguinho aqui tá falando pra gente, né, que uma das coisas, um dos aspectos que ele tem que, como procurador, averiguar é exatamente essa questão da licitação, né? E até porque a licitação, muitas vezes, quando ela é feita de forma irregular, pode gerar, inclusive, um crime, né? Pode ser considerado um crime, não é isso, Tiaguinho? Hoje em dia a gente acompanha, né? Os maiores escândalos aí, é sempre ligado à licitação, né? Fraudes em licitação. A gente pega a Operação Lava Jato, basicamente, ela foi toda em fraude de licitação, né? Essas obras dos estádios, né? Aqueles escândalos das Olimpíadas, tudo fraude em licitação. Então, o nicho, os órgãos de controle são muito atentos com relação a esse procedimento da licitação, muito rigorosos. Sim. Eles não deixam fugir ali das orientações que eles passam e das exigências legais, porque é realmente o campo que envolve dinheiro, né? Que envolve os contratos. Então, é um campo que pode haver fraude aí e é realmente punido muito, muito severamente pela lei. Tanto a lei de improbidade administrativa, né, que implica aí a necessidade de ressarcimento ao poder público quando haja lesão aos cofres públicos, né, aos cofres públicos, bem como proibição de exercer função pública. Então, tem várias consequências, além das criminais, a lei prevê várias consequências com relação às devoluções, né? Falando de um caso mais famoso, o caso do Paulo Maluf. Né, o Maluf, ele vai ter que devolver dinheiro para o Estado, uma vez que teve várias irregularidades no mandato dele como prefeito de São Paulo, né? Então, assim, só para explicando para a população, quando ocorre uma irregularidade na licitação, o representante do município, no caso, vai responder aquela licitação se ela for do município, não é isso, Tiaguinho? Sim. Né? E aí ele responde
responde de acordo com a época que ele cometeu o erro, né? Sim. Que esse erro muitas vezes pode ser na intenção corruptiva, ou seja, ele teve a intenção mesmo de ter uma maracutaia na licitação, mas pode acontecer por falha também, né, Tiaguinho? Sim. Uma falha no sentido que eu quero dizer é por uma irresponsabilidade, não foi uma má intenção, mas houve uma irresponsabilidade ali e ocorreu um erro, né, na licitação. Os órgãos, os tribunais de contas, geralmente, eles consideram essa boa-fé, né? Não só tribunais de contas, a justiça também considera a boa-fé. E aí, é lógico, a administração pública, para você tocar a administração pública, ela é muito burocrática, ela é muito técnica. Por isso há todo esse aparato de assessores técnicos para que o gestor consiga exercer a função dele ali e não implicar em nenhuma irregularidade, né? Mas, por ser assim tão complexo, é muito comum de acontecerem alguns vícios ali não intencionais. Aí o Tribunal de Contas vem, puxa a orelha, e quando ele verifica que não há má-fé, que não houve lesão aos cofres públicos, ele costuma fazer recomendações. Olha, verifiquei essa irregularidade na condição de tal processo, recomendo que se faça dessa forma, que se façam esses ajustes e que não isso volte a acontecer. Então ele tem essa função orientativa também, sabe, o Tribunal de Contas, o que é muito bom. Eu vejo esse lado do Tribunal de Contas como não a principal função de mão, uma função muito importante deles. Coloca ao lado da administração e ajuda a administração a conduzir de uma forma correta, né, seus atos. Perfeito. Então há sempre esse diálogo. Legal. Bom, olha para você ver, pessoal, a gente já está aqui batendo um papo rápido, nós já passamos aí praticamente 11 minutos conversando, Tiaguinho. E eu não respondi a sua pergunta, né? E aí agora que a gente vai entrar mesmo... Dos projetos. Exatamente, Então, você me desculpa de fazer esse... Não, mas aqui é bate-papo mesmo, tá? Certo. E todos vocês que estão nos assistindo, se vocês tiverem dúvidas relacionadas a questões jurídicas, se vocês quiserem aí, né, tirarem dúvidas relacionado à Câmara Municipal de Pouso Alegre, projeto de lei, pessoal, manda mensagem pra gente, a gente tá tão perto agora. Nós temos a Câmara Municipal de Pouso Alegre aqui agora, uma nova programação com diversos programas. Nós temos aqui agora a Rádio Câmara, nós temos a TV Câmara, nós temos também nas redes sociais aí, também sempre tá falando com vocês. Então, todos vocês que têm alguma dúvida, né, Tiaguinho? A Câmara Municipal é de todo cidadão pouso-alegrense. Então, todos vocês estejam muito abertos a virem à Câmara Municipal, visitem o nosso museu da Câmara Municipal também, né? Então, tá de portas abertas para todos vocês que quiserem vir aqui. O certo? CAC, né, que foi constituído. Exatamente, o Tiaguinho falou de um ponto importante. Nós temos agora aqui o CAC. Como que ele funciona? Se você está em busca de um emprego, né, está desempregado, quer entregar o seu currículo, nós temos aqui o CAC que pode fazer esse trabalho por você. E o CAC não faz só isso, né, Tiaguinho? Não, vamos imaginar que você precise aí de fazer um documento, perdeu o seu CPF, você perdeu o seu RG, precisa correr atrás dessa documentação. Vem aqui na Câmara Municipal, nós temos o CAC, a Lili está lá te atendendo, a Mariane, ela vai estar atendendo a gente lá e ela vai estar à disposição para ajudar você a acelerar o seu processo aí na documentação que você precise, tá certo? Né? Mas muito bem, voltemos pro projeto. Vamos lá. Né? Então, Adriano, aqui há uma certa divisão de funções entre os profissionais do direito que aqui na Câmara trabalham, né? Aí há, no caso, o procurador trabalha mais com as questões administrativas, afetas aos servidores, aos contratos da Câmara, às licitações, e aos assessores jurídicos que ficam mais por conta dos projetos de lei, né? Da análise dos projetos de lei. Mas nós atuamos todos no mesmo setor, trocamos ideia com relação a todos os assuntos jurídicos da casa, e eu posso aqui te dar uma luz com relação às principais ocorrências de projetos aí né? que travaram. Eu vou colocar dois vícios jurídicos, assim, deve ser 80%, 90% das irregularidades, dos erros que possam ser cometidos na apresentação de projeto de lei dizem respeito à iniciativa e à competência. O que são os dois? Competência, a Constituição, ela estabelece quais assuntos podem ser legislados por cada ente federado. Ente federado é a União, os estados e os municípios. Então, a Constituição, ela divide as matérias a serem legisladas entre esses três entes. Então, a União tem a sua competência, né?
O Estado tem a sua competência e o município a sua competência. Cada um tem aqueles assuntos que só eles podem tratar e outros que podem ser tratados conjuntamente, tá certo? Então, no caso, há muitos casos de apresentação de projetos de lei com relação à matéria que seja da competência da União. Você está entendendo? Entendi. E aí você já breca ali, ó, não, o município não pode legislar sobre esse assunto. Vamos colocar Isso é um erro de competência. É um erro de competência. Entendi. Se eu não me engano, eu até ia trazer a Constituição aqui, ficaria mais claro. E eu acabei não trazendo. Mas direito comercial, por exemplo, é uma matéria de competência concorrente da União com os estados. Então não é do município. Aí, qualquer projeto de lei que diga respeito a direito comercial, ele já tem que ser barrado, porque senão vai estar ultrapassando a competência, vai estar ferindo aí o pacto federativo. Né? Entendi. O pacto federativo cada federação tem a sua competência e exerce da forma como a Constituição autoriza. Então, um projeto de lei nesse sentido não poderia prosseguir, tá certo? E qual que é a competência do município? Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, é uma competência bem restrita, tá? Há todo um movimento aí, que eles dizem, um movimento municipalista, que visa aumentar as competências do município, porque no final tudo acontece no âmbito do município, né? E aumentar também os recursos para exercer essas competências. Que é aquela figura típica, né, que os políticos sempre usam, com o pires na mão. O prefeito fica com o pires na mão esperando escorregar da União, dos estados, os recursos que sobram deles, que vai cair ali. Então ele fica meio que esmolando recursos ali e sobra recurso no âmbito da União e dos estados, né? Então há essa questão. O segundo vício que geralmente acontece é vício de iniciativa. Nós temos aqui, como eu disse, o poder executivo no âmbito municipal e o poder legislativo. O poder legislativo, ele não pode legislar sobre assuntos que sejam da competência do prefeito, do poder executivo, entendeu? Então, qual que é a competência do prefeito? É gerir um município, né? Gerir a máquina administrativa do município, é gerir as suas secretarias, os serviços que são prestados, né? Nas escolas, nos hospitais. E aí um vereador, que ele representa o poder legislativo, apresenta um projeto de lei, por exemplo, regulando assuntos lá da Secretaria de Obras. Porque a Secretaria de Obras vai ter que funcionar assim, assim, assado. Ou então no âmbito da saúde, os médicos terão que atender de tal horário a tal horário. Isso aí, ele está ferindo a competência do prefeito de administrar a cidade, né? E aí, a Constituição também não permite isso por conta da independência dos poderes. Okay. Cada poder é independente. Então, o vereador, ele não pode, exercendo o seu mandato, interferir no outro poder, que é o poder executivo. E aí, o jurídico tem essa missão de podar ali, vamos dizer assim, de polir, para que não haja essa infringência em última instância, a Constituição. Entendi. Né? E o que acontece, né? Pessoal, nós que estamos aqui, é o seguinte, por exemplo, o vereador vai lá e cria um projeto de lei que vai aumentar o custo do município em R$100 mil. Estou dando um exemplo, né? O vereador, ele não pode fazer isso, né? Porque tudo que envolve gasto é somente o executivo, ou seja, a prefeitura que pode mexer, não é, Tiaguinho? Sim. Então o vereador cometeu um erro de iniciativa, ele cometeu um erro no projeto que ele criou. E aí tem um problema, né? Se passa pelo jurídico da Câmara, por isso que o Tiaguinho está aqui como procurador, que ele é como se fosse uma espécie de um filtro, não sei se eu posso falar isso, sim. Né? Para filtrar e falar, olha, vereador, esse projeto do senhor está errado, porque ele tem um erro de iniciativa e você não vai poder colocar ele em prática. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando o projeto acaba passando, e acontece em alguns municípios, né? De passar um projeto de lei assim, louco, maluco, né? E aí vai pra mídia, né? Porque vira motivo de riso, né? Sim. Então, não perde aquela seriedade na qual a Câmara tem que ter. Sim. Não é isso, Tiaguinho? Vira ou lei inaplicável. Exatamente. Fica inútil, né? Fica inútil, fica ineficaz. E também tem um remédio jurídico que, quando interfere muito drasticamente em outro poder, né? Em outro ente federado, a figura da ADIM,
que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então, é muito comum também a propositura de ADINs, tanto pelo prefeito, quando a Câmara Municipal ultrapassa a competência do Executivo, como pelo Ministério Público, que aí ele não tem restrição. Em qualquer caso de vício de legalidade, de inconstitucionalidade, ele entra com uma ADIN e aí retira do ordenamento jurídico a lei aprovada. Como se apagasse. Não produz efeito nenhum e retroage. É como se ela nunca tivesse existido, entendeu? Entendi. Ela nem vai ser revogada, ela vai ser... Não, vamos supor, uma lei foi aprovada hoje e com vício de inconstitucionalidade. A ADIN foi julgada daqui 2 anos e reconheceu mesmo que ela é inconstitucional. Os efeitos produzidos nesses 2 anos, eventualmente, eles têm que ser anulados. Porque uma lei inconstitucional ela não pode produzir efeitos. Pode produzir. E é isso, nós estamos aqui no nosso programa Parla Jovem, agora já deu mais de 15 minutos, viu, Tiaguinho? Então nós vamos ter que entrar no nosso intervalo agora, nesse momento, e daqui a pouco estamos de volta, tá? Fica com a gente aí, e se vocês quiserem alguma dúvida, mandem mensagens, manda mensagem aqui pelos grupos das redes sociais que nós temos, que a gente responde você depois, tá bom, gente? Até daqui a pouquinho. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Nós estamos de volta com o nosso programa Parla Jovem. Hoje nós estamos entrevistando aqui no nosso programa o Thiago Reis, nosso procurador da Câmara Municipal de Pouso Alegre, tá? Seja bem-vindo novamente, obrigado por sua presença aqui, está contribuindo muito para a população de Pouso Alegre, né? E até porque nesse primeiro bloco, né, nós fizemos uma explicação, Thiago, né, da sua função como procurador, né, e muitas vezes eu vejo que a galera fala assim, nossa, procurador, será que é isso? O que faz? E é uma função extremamente importante, né? Tanto como procurador do município, procurador da Câmara, existe procurador também, creio eu, no jurídico, né? No judiciário, ou não tem? Nos órgãos... como advogado do Poder Judiciário? Exato, tem sim. Procurador tem que ter, né? Também, né? São advogados do Estado, né? Advogado da União, advogado do Estado. Perfeito. E há procuradores também, procurador da República, que no caso representa o Ministério Público Federal. O famoso Janot, né? Isso, exatamente. Janot. No caso, todo procurador é através de concurso público ou ele pode ser nomeado? Não, procurador é sempre por concurso público. Concurso público. Ele é um servidor público, ele não é ligado a nenhuma nomeação, né? Nesse caso não é assessor. Agora, quando é chefe, por exemplo, procurador-geral, aí há casos de nomeação. De poder ser nomeado, okay. Mas geralmente segue a carreira mesmo. São servidores efetivos e até o chefe ser daquela carreira, né? Ok.
Bom, pessoal, e nós estávamos conversando aqui também sobre a Constituição brasileira, falando sobre que existe a Constituição brasileira, existe o Código Civil, o Código do Consumidor, existe o Código Tributário, o Código Penal. Mas o que é a diferença entre Constituição e Código? O Tiaguinho vai explicar pra gente aqui, né, Tiaguinho, qual que é essa diferença entre, quando a gente fala Constituição, a Constituição ela é mais, ela é menos que o Código Civil? Como é que isso funciona? A Constituição sempre é mais, é o mais de todo, é a lei das normas, é a norma máxima de todo o Estado, é a Constituição Federal. Então, no Constituição Federal não, esse é um equívoco que a gente costuma falar, na verdade é a Constituição da República, que é o correto falar, porque não é uma lei federal, é uma lei da República, é uma lei de todos da União, dos Estados e dos municípios. Então, esse termo Constituição Federal está sendo meio refutado hoje em dia, está sendo meio afastado. Até porque a Constituição ela tem que valer em todo o continente, todo o estado da federação, ou seja, né, em todos os estados brasileiros, tudo o limite territorial brasileiro, a Constituição vale, né? Sim, diferentemente de uma norma estadual, que pode não vai valer no outro estado, né? Então, e assim como a federal também, ela, apesar de valer em todos os estados, ela é uma lei da União. Não é uma lei nacional, vamos dizer assim. Tem muita lei federal que não se aplica aos estados e municípios. Muitas, né? Ele vai regular as matérias da União. Agora, quando regula leis em todo o Estado brasileiro, aí é dito que é uma lei nacional. Por exemplo, a lei de licitações que a gente falou perfeito. Aqui, ela se aplica em todos os estados. Aí é uma lei nacional. Entendeu? Então tem essas diferenciações. Mas, voltando à sua pergunta, a Constituição ela é o documento principal do Estado e todas as outras normas não podem ser contrárias à Constituição, né? Então, o Código Civil ela tem que ser conforme à Constituição, assim como o Penal, eles não podem regular nenhuma matéria contrária àquilo que a Constituição determina. Então, a Constituição ela é mais geralzona, ela estabelece princípios ali que as outras normas devem seguir, que não podem contrariar. E aí, a gente pode até extrair o exemplo do Código Civil, que ele tem uma raiz uma raiz do século XX, porque apesar dele ser promulgado em 2002, a sua elaboração passou por décadas de trabalho, de vários juristas, de várias comissões. Então ele tem muito aquele ranço patrimonialista, patriarcal do século XX. E a Constituição, ela é mais geralzona, então ela permite também uma atualização. A interpretação dos dispositivos constitucionais, ele vai se adequando conforme a evolução social, conforme cada época ali da sociedade, né? É o que a gente até tem uma expressão que chama mutação constitucional. Quando não muda o texto da Constituição, não tem uma emenda constitucional alterando o texto, só que o sentido dela muda com o tempo, né? Uhum. E aí, Adriano, o Código Civil, ele proíbe não, mas ele estabelece que a união estável, ela é estabelecida entre o homem e a mulher. O casamento é estabelecido entre o homem e a mulher. Aí, houve um questionamento com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, no direito da pessoa de decidir qual sexualidade que ela pretende exercer, se ele quer coabitar com uma pessoa do mesmo sexo, né, que se quer estabelecer ali uma comunhão de vida com a pessoa do outro sexo. O direito ele não pode deixar essas pessoas desamparadas. O Código Civil, apesar dele dispor restritivamente, casamento entre o homem e a mulher, foi questionado isso aí com base na Constituição. Você olha, mas apesar do Código Civil dizer isso, a Constituição consagra o direito entre as pessoas, o direito à isonomia, né, à igualdade entre as pessoas. Uma pessoa não pode ter mais direito que a outra simplesmente pela opção sexual dela, né? A liberdade das pessoas. Então, todos esses princípios
fizeram com que o Código Civil fosse relido e hoje permite-se, apesar de não se alterar o Código Civil, mas como a Constituição é maior do que todas essas outras normas, ditas infraconstitucionais, estão abaixo da Constituição, o que vai ser aplicado é a Constituição. Entendi. Então, quando qualquer norma de qualquer área do direito civil, direito penal, direito trabalhista, tiver contrária ao que dispõe a Constituição, o que vai ser aplicado é a Constituição. Perfeito. Então, a Constituição é o grande documento que reúne todas essas áreas do direito. O direito é um só. Então, tem um princípio, o direito é uno. E há o outro princípio que é a supremacia da Constituição. Então, a Constituição, no ápice desse ordenamento jurídico, é o que a gente diz, no ápice do direito do Estado, ela que vai reunir todas essas áreas aí abaixo dos seus princípios, abaixo das suas normas. Então, nenhuma área vai ficar incoerente com a outra. Entendeu? O direito civil não vai dispor de uma forma que vai contrariar o direito penal. Porque são todas as normas são de um direito só. E a Constituição que faz essa conjunção, essa conjugação, entendeu? Tiaguinho, não ficou muito claro isso. Ficou, né? Claro, ficou porque claro. É uma questão complexa. A Constituição seria esse pai de todos, mas ele, ao mesmo tempo que ele é pai, ele tem que ser irmão, né? Porque as outras, o Código Civil não é por causa que existe a Constituição que o Código Civil está acima ou abaixo. Isso. Eles conversam entre si, há um diálogo, né? Isso aí da formação das leis aí. Exatamente, isso a atualidade hoje está sendo entendida assim, que é a horizontalização dos direitos fundamentais. O que é isso? As normas da Constituição, elas passam a regular, as normas do Código Civil e de outras áreas, elas passam a ser lidas conforme, no mesmo patamar da Constituição. Então, todos em mesmo nível. Todos no mesmo nível, vamos dizer. Então, todas as áreas, apesar de estarem abaixo da Constituição, elas vão recebendo aquelas disposições constitucionais e vamos dizer assim, vão penetrando naquela área do direito e de uma forma que ela é lida da mesma forma que a Constituição. Então, ali o Código Civil, ele não vai ser lido de uma forma e a Constituição de outra. Não, o Código Civil, como você disse, ela vai estar ali no mesmo patamar da Constituição, ele vai ter que ser lido conforme as normas constitucionais. Perfeito. Não separado dela. Tiaguinho, para a gente encerrar esse bloco, o que eu queria ver contigo também é o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa leiga, que não conhece sobre leis, quer se inteirar um pouco mais, como que ela poderia ter acesso a uma informação? Que livro que você aconselha ela a ler ou buscar em algum lugar? O que você acha que um cidadão comum, né, pode aí para acrescer na sua vida dentro dessa questão de se politizar, né, dentro dessa área jurídica? O que você aconselharia? Constituição em miúdos. Então, pessoal, só para explicar, a Constituição em miúdos, ela foi escrita pela Madu Macedo, que hoje coordena, né, a nossa chefe aqui da Escola do Legislativo, e essa Constituição em miúdos hoje ela está espalhada no Brasil todo, né, Tiaguinho? Nós temos mais de 70 mil cópias do livro Constituição em miúdos, que foi escrito pela Madu Macedo, pela Câmara Municipal de Pouso Alegre. E hoje ela é uma referência nacional, a nossa Constituição em miúdos, né? Ela promove essa simplificação da leitura da Constituição, vamos dizer assim. Que a Constituição ela é feita de normas, então ela segue toda essa linguagem normativa, né? Essa prescritiva, muito técnica. Então, para um leigo ler a Constituição, geralmente ele tem muita dificuldade de absorver ali o real sentido. A Constituição, em miúdos, ela transforma essa linguagem normativa da Constituição numa linguagem falada, né? Numa linguagem lúdica, popular. Exatamente. Então, ela realmente é um documento muito importante aí para levar a Constituição para as pessoas, né? E também tem outras formas, o próprio comportamento da gente pode nos ensinar, pode facilitar a gente aprender um pouco mais sobre direito, sobre Constituição, sobre as áreas, né, do direito, que é o acompanhamento com interesse, né?
quando a gente pode verificar muito assim no próprio círculo de convivência, você para você ver, quando aparecer alguma matéria assim que tenha relação com o direito, tá? As pessoas geralmente não querem ver, dá alguma desculpa ali. Não, eu vou ficar lendo senão essa roubalheira, isso aí não muda nada, eu não vou, entendeu? Então sai na hora do jornal e volta na hora da novela. Então perde a chance ali de numa reportagem, de numa matéria, se aproximar daquela área, de absorver um pouquinho daquele conhecimento. Nossa, que interessante, então é assim. Tem muita gente leiga que não tem nada a ver, não trabalha e nunca vai trabalhar na área jurídica, mas que se interessa e aprende muito quando tem interesse no acompanhamento de matérias, alguma leitura de jornal. Então muitas vezes o comportamento é simples, é não evitar aquele assunto, né? Porque é um assunto, às vezes, geralmente desagradável, né? Muitas vezes envolve notícias ruins, mas que ali os contornos, aquilo ali, os trâmites, né? A gente passou por uns episódios da história do Brasil recente que muito ensinaram para... Envolveu o jurídico absurdamente. Nossa, não, a gente acompanhava... As leis a todo momento... E querendo ou não, levou o direito para as pessoas. Hoje, você perguntar para qualquer um na rua aí, eles vão saber quem que é o Gilmar Mendes, quem que é não é? Luiz Alberto, viraram personagens próximos da população. Coisa que ninguém nunca nem sabia. Antes, assim... O jurídico, né? Assim, quem que são os membros do STF? Muitas vezes nem sabia quem que era o nome deles, né? Não tinha esse acesso popular a essas pessoas, né? Hoje hoje elas são criticadas. São, as pessoas, assim, eu gosto desse e não gosto do outro, exatamente, né? Mudou a visão da coisa, né? As pessoas acompanham, assim, realmente, as pessoas têm opinião. Aquele ministro, não gosta dele, o posicionamento dele, o outro é de tal forma. Então, as pessoas passaram a acompanhar, né? Até pela importância das matérias que foram levadas à decisão do Supremo Tribunal Federal, as pessoas começaram a ficar mais próximas dessa realidade, o que eu gostei muito, particularmente. Perfeito. E todos vocês aí que estão nos assistindo, se você quer se politizar, sigam os conselhos que o Thiago Reis acabou de nos passar e também venha assistir as nossas sessões na Câmara Municipal. É uma ótima oportunidade também, né, Thiaguinho? Para estar se envolvendo com os projetos de lei que estão sendo acrescidos no município de Pouso Alegre, se inteirar de tudo que está acontecendo dentro do nosso município, em todos os âmbitos. Então é muito importante a sua participação, tanto na Câmara Municipal, vindo até a Câmara para assistir a sessão, ou também da sua casa, pelo nosso canal 18.4, do qual vocês estão nos assistindo aqui. E hoje nós entrevistamos o Thiaguinho Reis, o procurador da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Estou muito feliz de ter te entrevistado, Thiaguinho, e de você ter contribuído para esse programa Parla Jovem, trazendo conhecimentos aqui, né, para nossos cidadãos pouso-alegrenses, tá certo? Que bom. Você quer mandar um abraço para alguém? Que bom ajudar, eu que agradeço, estou muito satisfeito desse programa. Pode me chamar qualquer hora. E considerando que esse programa foi um presente, porque o nosso querido Thiaguinho, a partir de domingo agora, ele vai ser papai. Não, a partir de domingo agora? A partir de domingo ele descobriu que vai ser pai, né? É isso aí. Ele descobriu ainda, né? Faltam uns 9 meses ainda, né? É isso aí. Então, de coração, parabéns, tá, Thiaguinho? Obrigado. E todos vocês aí, obrigado pela presença e até mais no nosso programa Parla Jovem. É isso aí.